A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 9, onde nós vamos aprender sobre o tema Fé para crer na salvação eterna. Estamos estudando então o quarto trimestre da CPAD em 2023. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, deixa o teu likezinho aqui no Janderson Nascimento, tua mensagem, você pode me acompanhar também pelo Spotify. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você, onde você pode ter acesso a todos esses materiais. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas e organizar o teu material, eu tenho um recurso que pode te ajudar, o Facilita EBD, onde você encontra então os esboços das aulas que eu sempre estou ministrando aqui para vocês, e você pode ter acesso a esse material. Você encontra também o PowerPoint da lição, e esse recurso pode ser utilizado na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Isso está disponível em uma assinatura trimestral. A nossa proposta está na descrição do vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade para poder analisar. Então, eu espero muito que Deus possa falar com você. Agora vamos então para o nosso momento de leitura bíblica, crendo que Deus vai falar conosco através desses aspectos da salvação em Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Chegamos hoje na lição de número 9 do quarto trimestre da CPAD em 2023, lição comentada pelo pastor Eduardo Leandro Alves. O tema da lição é a fé, a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Tema da lição de hoje, lição de número 9, essa lição que vai cair no dia 26 de novembro, vai tratar sobre a fé para crer na salvação eterna. Esse é o tema da aula de hoje. É muito importante você iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. A primeira delas é o texto principal, que se localiza em Hebreus capítulo 9, 27. Vale muito a pena lermos esse versículo. É importante também lermos o resumo da lição. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza então em Romanos capítulo 10, versículos 6 ao 13. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, onde você pode ter acesso aos nossos materiais. E é claro que eu sempre posto as lições às 18 horas, aqui no YouTube Pastor Janderson Nascimento. Toda terça-feira eu encontro marcado da classe dos jovens, onde você pode ter acesso ao nosso material. Terça-feira tem um combo, tá? Tem um especial a partir das 6 da manhã no Spotify. Você encontra às 17 horas na Rádio Brasil FM essa ministração, Rádio Brasil 107.7. E claro, você também pode nos assistir através do próprio YouTube, onde nós postamos as lições sempre às 18 horas, toda terça-feira da classe dos jovens, e que Deus possa edificar você através dessa palavra. Na aula de hoje, lição de número 9, escrita e comentada pelo pastor Eduardo Leandro Alves, nós vamos entender sobre o tema Fé para crer na natureza da salvação. De forma sistemática e doutrinária também, vamos compreender sobre os aspectos da salvação, que para nós pentecostais cristãos, ela é fundamentada então na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a fé. E é claro que a nossa abordagem, ela passa pelas Escrituras. Então, nós vamos parar para entender hoje com você sobre esses aspectos da natureza da salvação a partir da Bíblia Sagrada. Há uma tendência sutil no nosso tempo de banalizar a salvação. Banalizar também a graça de Deus, que é esse favor imerecido e a manutenção também da obra criada. Existe uma tendência constante de descrever que não há necessidade, então, das pessoas buscarem o arrependimento por meio da fé e essa busca através da salvação na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existem pessoas que preferem ter uma vida que é conduzida pela imoralidade, pelo pecado, pela tendência sutil da nossa carne. Mas também existe em contrapartida pessoas que acreditam
no aspecto da salvação, entendem muito bem que a salvação é necessária e uma vida de santificação para viver com Deus é fundamental para a sua jornada. Hoje, então, resgatarmos nessa lição aspectos da salvação para todas as criaturas, de acordo com a plenitude da própria palavra de Deus. Hoje, então, entendemos que a salvação é a manifestação da graça de Deus e essa manifestação é uma transformação radical no coração daquele e daquela que recebe Jesus como seu Salvador. Começa por intermédio da conversão, continua ao longo da vida aperfeiçoando essa pessoa, essa nova criatura que se torna filho ou filha de Deus a partir da santificação até o arrebatamento da igreja. Eu experimentei esse aspecto e continuo experimentando todos os dias o aspecto da salvação. E você também pode continuar experimentando. É interessante que quando nós paramos para entender sobre o conceito da palavra graça, nós entendemos que a graça ela vai refletir na salvação em Jesus ou na salvação em Cristo. Traz o significado do favor imerecido, mas também da manutenção dessa obra criada. Deus, ele envia a salvação, ele nos fornece a salvação pelo seu próprio desejo, por sua própria graça e mantém especialmente essa salvação para que possamos então ter um encontro com ele. Deus olhou para nós, mesmo que nós não temos condições nenhuma de buscar o perdão, e nos ofereceu o perdão primeiro, nos amou primeiro, projetou a salvação antes mesmo de pecarmos. De acordo com Efésios, capítulo 1, versículo 4, você tem essa fundamentação. Conforme a própria declaração de fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017, organizada pelo pastor Ezequias Soares, nós entendemos especialmente que a salvação nós que somos pentecostais, é o livramento do poder da maldição do pecado, é a restituição do homem a uma plena vida de comunhão com Deus e, é claro, essa vida está disponível para todas as pessoas que confessam a Jesus como seu Salvador e recebem o perdão divino por intermédio da graça. Atos 10, 43 é uma fundamentação bíblica que você pode ler também junto com os teus alunos. A salvação, ela vai tratar então desse aspecto da restauração do relacionamento entre o ser humano com Deus por meio de Cristo. Ou seja, Deus em Cristo nos reconcilia com Ele mesmo. Isso está também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Somente pela fé na morte expiatória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o arrependimento, nós podemos então experimentar essa remissão dos nossos pecados e sendo então levados ao Criador, tendo um relacionamento com Ele. Então, pela palavra, nós entendemos que a salvação é um ato da graça soberana de Deus. Nós não temos condições nenhuma de, com nossas próprias forças, com os nossos próprios talentos, com os nossos recursos, de obter a salvação. Mas a salvação foi oferecida de graça pela vontade de Deus. Não é por obras, como Paulo explicou, mas é mediante a fé e a graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, vai confirmar isso também. Pela palavra, nós cremos que a salvação da humanidade ela vem por plano de Deus, um Deus que é trino e uno ao mesmo tempo, ou seja, parte da própria Trindade, é estabelecido pelo Pai, com esse plano executado por Jesus e é mantido agora por intermédio do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estamos debaixo do pecado. Mas é interessante que o versículo 24 do capítulo 3 demonstra a graça de Deus. Deus decidiu então nos amar primeiro e por intermédio da obra salvadora de Jesus no Calvário, nós experimentamos então essa salvação. A obra da salvação é, na realidade, esse entendimento de forma consciente da nossa miséria, do nosso pecado,
da nossa inconstância, mas é o entendimento também que Deus, ele nos amou primeiro, mesmo na nossa condição, e estabeleceu então a salvação. É claro que por intermédio do Espírito Santo nós somos convencidos também do nosso pecado. A nossa natureza carnal nos leva então para o afastamento da presença de Deus. Mas a nossa natureza espiritual, ligada e linkada com o Espírito Santo, nos conduz a Deus. Em João capítulo 8, versículo 46, traz essa ideia tão maravilhosa e extraordinária que o Espírito Santo, escuta isso, ele trabalha no nosso coração, nos convencendo das nossas práticas pecaminosas, nos convencendo que as drogas nos levam ao pecado, que a prostituição é pecado, nos convencendo que o adultério não agrada a Deus, nos convencendo que a mentira não vem da parte de Deus, nos convencendo que é fundamental ter uma vida santa com Deus. E isso está trazendo, então, na nossa consciência uma sensibilidade. Então, nós entendemos que a justiça de Deus, por intermédio do Espírito Santo, nos convence, então, nos justifica por meio da salvação, trazendo, então, a convicção que nós agora precisamos do Salvador, Jesus, que ele se torna então o nosso advogado, o melhor advogado que existe, como está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. E eu espero que você também possa entender comigo a respeito dos aspectos da salvação. E é claro, se eu estou ajudando você, se você pode, você que está me ouvindo pela Rádio Brasil, me acompanhando pelo YouTube ou pelo Spotify, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, porque através de vocês nós estamos aqui ministrando essa palavra. Se você pode, vai no nosso canal no YouTube, deixa aqui nesse vídeo a tua mensagem, coloca aí de onde você está me assistindo, nome da tua cidade. Muito obrigado você que sempre faz isso, porque é com esse carinho que nós estamos aqui ministrando essa palavra para você que você seja edificado em Jesus e edifique vidas também. Avançando, o primeiro ponto da aula de hoje vai tratar, então, sobre o seguinte argumento: as teorias, na realidade, ateístas a respeito da própria revelação da salvação. E é claro que nós precisamos entender muito bem que existem teorias que desacreditam no aspecto da salvação e nós vamos trabalhar isso com você também. Como primeiro ponto da nossa lição, nós precisamos então analisar especialmente essas teorias que são contrárias ao aspecto da salvação. Então, de forma coerente e bíblica, nós queremos trabalhar com vocês a nossa cosmovisão cristã a partir da nossa fé. É muito importante você ler, antes de entrar no primeiro subtópico, um versículo, um texto bíblico. E o texto que eu quero dar como dica para você está então em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Faça essa leitura com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. E o primeiro subtópico da lição trata então sobre o comunismo. Vamos entender que essa visão e essa cosmovisão do comunismo é contrária ao aspecto da salvação. Neste primeiro subtópico da lição, tomando como base o texto do próprio pastor Eduardo Leandro Alves, ele destaca de forma muito clara que a visão de Karl Marx e Friedrich Engels no livro Manifesto do Partido Comunista destaca então que não existe a salvação e não acredita-se então nessa questão da vida eterna como nós então defendemos. Então, de forma clara, você percebe que há um descrédito sobre esse aspecto que nós tanto pregamos na visão comunista. A Bíblia ela não fala nada sobre o comunismo e o socialismo, então a gente precisa deixar isso claro para você. Também é importante nós termos um entendimento que a Bíblia ela é um texto escrito e esse texto escrito se revela como palavra de Deus. Então, para nós que somos pentecostais, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Aberta, fechada, continua sendo a palavra de Deus. A declaração de fé das Assembleias de Deus destaca que nós cremos que a Bíblia ela é a nossa regra de fé, ela é infalível, inerrante e ela é
a palavra de Deus. Então, nós entendemos isso de forma muito explícita. Também nós precisamos entender algumas diferenças para que você possa trabalhar isso em sala de aula. Que diferenças são essas que nós vamos entender? Eu vou trabalhar com vocês a diferença do socialismo e a diferença do comunismo, para que você, então, tenha uma visão clara, para que possa, então, trabalhar sobre esse assunto junto com os teus alunos, compreendendo, então, os aspectos defendidos por essa cosmovisão. É interessante você observar, em primeiro lugar, a respeito do socialismo. O socialismo ele é uma ideologia que busca alcançar o comunismo. Ou seja, o socialismo, na realidade, seria uma etapa da revolução para chegar, então, à visão comunista. De acordo com um artigo publicado no portal Gospel Prime, ele destaca que grandes homens de Deus advertiram a igreja contra o comunismo. Por exemplo, você tem a fala do famoso evangelista, o Billy Graham. O próprio Billy Graham deixava claro que o comunismo é uma religião inspirada e motivada pelo próprio inimigo das nossas almas e declara guerra contra o Deus Todo-Poderoso, porque distorce tudo aquilo que nós acreditamos conforme a palavra de Deus. Outro grande líder também advertiu a igreja a respeito disso, e esse foi o próprio Martin Luther King. O Martin Luther King destaca que o comunismo ele existe hoje porque o cristianismo, infelizmente, acabou não sendo suficiente. E isso se alastrou e toma parte aí de toda a sociedade também. Outra fala que nós podemos também observar é a fala do Franklin Graham. Ele destaca, advertindo que o socialismo sempre foi inimigo da igreja. Então, não há aqui uma linguagem que trabalha unida essa visão do socialismo e a visão, então, do comunismo. Então, diversos pensadores, teólogos cristãos, pastores de respeito, também descreveram a respeito desses aspectos e os perigos que geram, então, para a própria visão do cristianismo, para a própria visão que nós defendemos também. Não pode acontecer essa visão de um discípulo de Jesus se tornar, então, uma pessoa que abraça o socialismo e abraça o comunismo. Nessa perspectiva, o socialismo, o comunismo e o evangelho não andam juntos. Então, com muito respeito, eu quero trabalhar isso também com você em sala de aula. Por quê? O socialismo ele vai trabalhar defendendo algumas questões. A primeira delas é o materialismo. Os socialistas e os comunistas, eles trabalham essa visão, então, materialista. Eles são materialistas. É claro que Karl Marx ele tinha esse apego pela matéria e você vai perceber que essa existência do Criador era negada por ele. Na compreensão materialista do comunismo, você percebe então que o material ele pode ser explorado pelo povo e há uma negação então do reino espiritual. Já que eu estou estudando com você esse aspecto da salvação e da vida eterna, que é reino espiritual, nessa visão há então a negação da existência desses fatores que pela fé nós cremos e defendemos. Então, a palavra de Deus ela passa a ser negada nessa visão comunista. Também você percebe outro aspecto que é compartilhado por essa visão. O segundo aspecto é o rancor. Você vai perceber que, ao contrário do que a Bíblia ensina, o comunismo e o socialismo guardam o rancor. Há um clima aqui de discórdia entre patrão e empregado ou colaborador. Há um clima de discórdia e de guerra entre ricos e pobres, entre pobres e ricos aqui. E é interessante que você passe a perceber também que as pessoas passam a se colocar umas contra as outras. Isso está também muito presente hoje aqui no Brasil. E a gente precisa tomar cuidado com isso também, em uma visão bíblica. É também importante destacar outro aspecto que existe, que é o aspecto do desfalque, também compartilhado nessa visão. O desfalque também é utilizado nessa própria visão do comunismo e do socialismo, porque ambas as visões do comunismo e do socialismo endossam, então, o desfalque. Essa visão de valorizar aquele que comete crimes, de tratar especialmente a pessoa que comete um crime como se fosse uma pessoa inocente, sendo que a pessoa foi culpada e muitas das vezes pega em flagrante
Há então diversos aspectos aqui que são questionados pela própria Escritura. A gente entende especialmente que o crime, o roubo, essa visão do desfalque é tratado como pecado de acordo com a palavra de Deus. Portanto, essa compreensão de socialismo e comunismo não andam junto com o evangelho. O evangelho trabalha sobre vida cristã, o evangelho trabalha sobre vida íntegra e moral também. O evangelho orienta as pessoas a amarem umas às outras em Cristo Jesus, como irmãos, filhos e filhas de Deus. O evangelho nos ajuda agora a ter uma nova vida de visão de nova criatura, e o evangelho aponta para a vida eterna e o aspecto da salvação que é negado nessas visões que acabei de compartilhar com você. Espero estar te ajudando, explicando isso de forma coerente em sala de aula, para que Deus em Cristo te dê sabedoria ao ministrar essa aula. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos trabalhar então sobre outro aspecto que também nega a salvação e a vida eterna, é o existencialismo. O que o existencialismo trabalha e está presente hoje também? O autor da lição, o pastor Eduardo Leandro Alves, também traz outro aspecto nesse segundo subtópico. Ele destaca que o existencialismo procura compreender então a visão humana sem essa existência de vida eterna. Ou seja, no existencialismo, a morte então é o fim. A vida ela é vivida no presente, o aqui e agora. Não há essa compreensão de vida eterna como nós pregamos. Nós ensinamos a respeito do aspecto da salvação. Falamos então que é necessário que você possa ter um encontro com Jesus agora em vida, porque nós somos eternos. Essa visão da eternidade ela é trabalhada no aspecto da salvação para a vida com Deus para todo sempre, quando você se arrepende e aceita Jesus como Salvador, ou condenação eterna para todo sempre, quando você não se arrepende e rejeita Cristo como Salvador. Já no existencialismo, essa visão filosófica trabalha então que a morte é o fim. Então a pessoa morreu, acabou. Não é a visão que nós então trabalhamos. Na compreensão existencialista, essa visão parte então do próprio indivíduo. E essa visão de angústia existencial pós-morte não é pregada e ensinada pelo existencialismo. Então, diversos pensadores também trabalharam a respeito dessa compreensão, dizendo que o ser humano vive o aqui e o agora. Quais são, então, os pontos do existencialismo que eu quero destacar para você, que também é propagado hoje em dia por meio das mídias, por meio de artigos, por meio de publicações. E é claro que nós, como cristãos, a partir da nossa liberdade de expressão, de forma coerente também, trabalhando isso com muita sabedoria com você, estamos explicando a palavra de Deus para que você em Cristo possa tomar a tua decisão de servir a Deus ou não. Quais são os pontos do existencialismo? O existencialismo trabalha então a seguinte visão, que nós somos livres para decidir então quais serão as nossas ações no aqui e agora. O existencialismo também destaca que nós somos responsáveis no aqui e agora pela consequência das nossas escolhas. Então, para eles não tem vida eterna. Também, a filosofia existencialista, ela passa a ser aplicada nas nossas escolhas no presente, que influenciam o nosso futuro enquanto nós temos vida. Na filosofia existencialista, o agora é então a realidade que nós podemos experimentar. Então, a morte é o fim. Nessa compreensão, você entende que não há existência da pregação da vida eterna, como nós sempre falamos. Olha, você precisa ter um encontro com a pessoa de Jesus, ter especialmente um relacionamento com Cristo. Nós ensinamos que a vida eterna está presente nas Escrituras, está disponível para aquela pessoa que aceita Cristo mediante a fé. E que você também tenha essa visão de entender que a salvação é importante para que você possa ter a vida eterna com Jesus. Existem pessoas que trabalham essas visões, a visão comunista, a visão socialista, a visão do próprio existencialismo. Respeitamos as suas escolhas, os seus posicionamentos, mas como pessoas cristãs também nos posicionamos para descrever então que Cristo está vivo, que é uma realidade a vida eterna, que é uma realidade o aspecto da salvação. E nós cremos na salvação mediante a fé em Jesus.
Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, eu quero trabalhar agora sobre o aspecto da vida de Jean-Paul Sartre. Ele que trabalha, então, uma visão negando, então, o aspecto da salvação. Quando nós paramos para pensar agora em um pensador existencialista chamado Jean-Paul Sartre, ele que exclui especialmente qualquer realidade espiritual, ele que é um existencialista francês, você percebe então que a visão do existencialismo exclui essa visão da natureza espiritual, da vida eterna que nós estamos explicando para você. A corrente existencialista propagada pelo Jean-Paul Sartre descreve então que nós somos livres. Então somos livres para fazer aquilo que nós desejamos no aqui e agora. A sua maior obra se intitula então O Ser e o Nada. É um ensaio então da ontologia fenomenológica publicado então em 1943. Esse tratado filosófico então ele acaba influenciando diversas visões filosóficas que nós encontramos hoje também. De acordo com Sartre, você vai perceber que o ser humano agora, ele tem a sua autoconsciência e ele pode experimentar o aqui e agora e ter uma vida, então, ao seu bel prazer. Então, ele pode experimentar de tudo e é claro que ele experimenta no hoje e isso influencia o seu futuro enquanto tem vida, mas depois, quando a pessoa morre, nada mais acontece, porque nessa visão há então o vazio. A pessoa morreu, então é o fim. Na nossa visão pentecostal cristã, que nós defendemos, nós acreditamos que a morte não é o fim. Nós acreditamos então que aquele que aceita Jesus, oh glória, ele tem acesso à vida eterna com Deus. Mesmo morrendo em Cristo Jesus, ele agora tem acesso ao Todo-Poderoso e agora tem acesso à vida eterna. Então, para nós, a vida eterna ela é clara conforme as Escrituras. O próprio Jesus disse que ele é a ressurreição e a vida. Então, isso está na palavra de Deus e nós nos pautamos pelas Escrituras. Já avançando, explicando sobre os aspectos da salvação, com você agora, nós vamos continuar mergulhando na palavra. Espero estar ajudando você. Se você pode, me ajudando também, envie essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus. A tua mensagem é muito importante. O teu carinho aqui com a gente, o teu likezinho, o teu joinha, quando você deixa uma mensagem aí, me ajuda também a alcançar mais vidas. Se você pode, por favor, faça isso. Vamos agora para o segundo ponto, que trata sobre a perspectiva cristã e a respeito da morte e da ressurreição. Como é que a gente entende essa visão agora da morte e da ressurreição conforme a palavra de Deus? No primeiro ponto da nossa lição, nós acabamos de perceber as teorias que negam o aspecto da salvação e vida eterna, como nós já apresentamos para você. Agora, no segundo ponto, nós vamos observar o porquê que nós cremos na vida eterna depois da morte e na salvação na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você precisa deixar isso muito bem explicado junto aos teus alunos. É claro que você precisa ler também uma passagem bíblica. E a passagem que eu quero destacar é João 17, versículo 3, que descreve que a vida eterna é essa, que todos conheçam a realidade do nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, porque ele foi enviado por Deus. E o primeiro subtópico vai tratar então sobre o aspecto da fé. Então nós cremos na salvação por meio da fé. O autor da lição descreve então no texto que nós cremos então na ressurreição depois da morte. Também entendemos que aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador, morrendo em Cristo, poderão ressuscitar. Detalhe, isso é na primeira ressurreição, no arrebatamento da igreja. Aqueles que morreram sem Cristo também ressuscitarão no julgamento na segunda ressurreição. Então isso quer dizer que nós somos feitos para a eternidade. Nesse aspecto também, nós vamos entender, de acordo com Daniel Conejeiro, no seu portal, ele faz questão de descrever que a ressurreição dos mortos é uma doutrina ensinada claramente na Bíblia e é o estágio final da redenção. Lembra que nós estamos estudando o aspecto da salvação.
Na verdade, na doutrina da salvação, nós acreditamos na ressurreição depois da morte como aspecto final, então, dessa salvação na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ressurreição ela é ensinada tanto no Antigo Testamento, mas também ensinada no próprio Novo Testamento, porque o próprio Jesus ressuscitou. Então a gente vai perceber que a doutrina da ressurreição é estabelecida e descrita nos escritos de Moisés, lá no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, com a ação do próprio Jesus, tendo ressuscitado ao terceiro dia, confirma esse aspecto da ressurreição. Isso está também em um texto que você pode ler lá em Marcos capítulo 12, versículos 26 e 27. A carta do escritor aos Hebreus faz questão também de relatar de forma muito especial que quando nós observamos a doutrina da ressurreição, nós entendemos que Abraão tinha fé, que Deus tinha poder, então, de levantar pessoas dentre os mortos, até mesmo do seu próprio filho, quando foi oferecido em sacrifício, mas Deus entrou em providência, providenciando o cordeiro. Hebreus capítulo 11, versículo 9 também vai confirmar isso. Quando nós analisamos o Antigo Testamento, nós vamos entender que alguns profetas também falavam a respeito disso. O próprio profeta Isaías, ele confirma a respeito da ressurreição dos mortos lá em Isaías 26, 19. O próprio profeta Daniel também vai confirmar isso lá em Daniel 12, 2, falando a respeito da ressurreição. Então nós cremos que depois da morte há essa possibilidade da ressurreição. Isso é claro nas Escrituras. Também há diversas referências bíblicas, tanto no Antigo agora como no Novo Testamento. No Novo Testamento isso é desenvolvido também de forma muito mais clara. O próprio Jesus não deixou dúvida a respeito dessa realidade. Observe o texto bíblico de João capítulo 5, versículos 25 ao 29 e João 6, 39 ao 54. No Novo Testamento, nós vamos perceber que o próprio apóstolo Paulo foi quem destrinchou e explicou a respeito da doutrina da ressurreição, lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele detalha a respeito da ressurreição dos mortos, e também fala disso lá na primeira carta à igreja de Tessalônica, capítulo 4, versículos 13 a 16, descrevendo que aqueles que morreram em Cristo, que perderam sua vida, ressuscitarão primeiro, porque permaneceram em Cristo e terão encontro com o Senhor nos ares no momento do arrebatamento. Inclusive, essa perspectiva também é fundamental dentro da palavra. O próprio apóstolo João, escrevendo o Apocalipse, ele relata de forma muito clara que Deus envolverá todas as pessoas a partir desse aspecto da ressurreição. Então, há aqueles que ressuscitarão para a vida eterna com Cristo e há aqueles que ressuscitarão para a condenação eterna. Aqui entra na contramão da visão do existencialismo, que diz que a vida termina e acabou. Aqui descreve, na contramão da própria visão do comunismo, do socialismo, em descrever que a vida é o aqui e agora. Então, nós trabalhamos essa visão, demonstrando para você que algo além, a vida eterna, ela é real, e isso está na palavra. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos entender agora na nossa visão, cosmovisão cristã, sobre o que é a morte para a gente que é crente, para a gente que serve a Deus, que serve a Jesus. De acordo com o pastor Eduardo Leandro Alves, ele que comenta a lição, ele também destaca que a morte ela é a cessação da vida. Já entendemos em visões que negam a existência da vida eterna, descrevendo que a morte ela é o fim. Então, na nossa visão cristã, para nós a morte não é o fim. A única morte que é o fim para a gente é chamada de morte espiritual. Então, nós que somos pessoas cristãs, nós entendemos que muitas pessoas podem morrer pelo envelhecimento, por doenças, por guerra, pela violência que está presente também, por um infortúnio que acontece, um mal súbito, a pessoa pode falecer, pode morrer. Mas nós entendemos pela palavra que Deus não nos criou para a morte. Então, pela Bíblia, pelas Escrituras, você não foi criado para a morte. A morte é fruto, então, do pecado.
da desobediência da humanidade que peca e se afasta da presença de Deus, e a morte vem como consequência. Então nós somos afetados pelo pecado. Mas em Cristo agora nós temos o livramento da morte. Também nós vamos entender que, de acordo com a própria declaração de fé das Assembleias de Deus, a morte é uma consequência primária do pecado e ela também é essa punição por conta do pecado. O pecado que vem desde o início então da humanidade. Nesse aspecto nós vamos perceber também, por essa razão, nós sofremos então esse golpe da morte. Isso está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Mas aqueles que estão em Cristo têm um acesso então à vida eterna. Quem não está, segue-se ao juízo. Hebreus 9, 27 vai confirmar isso. A morte é resultado então do pecado original de Adão. O ser humano não foi destinado para a morte, mas sim para a vida. Adão, ele não venceu a tentação pelo fato de abraçar o pecado. Nós entendemos que a consequência da morte vem então sobre todos os homens. A morte espiritual é a mais perigosa, que é o estado então que nos leva a permanecermos em pecado sem o acesso da presença de Deus. O próprio Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1, diz que nós estávamos mortos espiritualmente no nosso pecado, afastados de Deus. Mas Deus, em sua infinita graça, glória, decidiu então nos dar vida e nos livrar então da condenação. João, capítulo 5, versículo 24, diz que quem ouve a minha voz e crê na minha palavra tem vida eterna e não se encontrará em condenação. Pela palavra também nós entendemos que a morte eterna é a extensão então desse estado eterno da morte espiritual, condenação. A pessoa então passa a sofrer por toda a eternidade por fato da justiça de Deus. Mas aquele que aceitou a Cristo recebeu a graça e está livre então da morte espiritual, livre então desse aspecto e tem acesso a esse novo nascimento em Jesus, podendo experimentar essa nova vida de satisfação com o reino. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 7 também vai confirmar isso. Então nós entendemos que todos foram afetados pelo pecado, mas a salvação em Jesus agora nos leva para esse novo aspecto da justiça de Deus. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós vamos entender agora sobre a própria compreensão da ressurreição. O que é a ressurreição para a gente? Nós que somos cristãos pentecostais acreditamos na ressurreição. E o pastor Eduardo Leandro Alves também comenta que, como cristãos, nós acreditamos que esse corpo de carne será também transformado. Digamos que você permanece vivo em Cristo e é arrebatado. Então, Paulo fala sobre essa transformação lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 a seguir, em um abrir e fechar de olhos. Quem morre com Jesus já ressuscitará com um corpo transformado e glorificado. Para Daniel Cornejeiro, a doutrina da ressurreição dos mortos frequentemente aparece na Bíblia. Então, a nossa fundamentação ela é bíblica. E, segundo as Escrituras, nós entendemos essa ressurreição a partir da segunda vinda de Jesus. Essa ideia da ressurreição ela é ocasionada pelo próprio desejo de Deus. Observe o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, 51, 52, 1 aos Tessalonicenses 4, versículos 13 a 16. Então, no aspecto da teologia liberal, há a negação dessa visão da ressurreição. Existem teologias que andam nessa visão de negar essa existência da própria ressurreição, da própria vida eterna, porque pensa no indivíduo no aqui e agora, conforme a própria visão do existencialismo. Nós entendemos na nossa linguagem, de forma muito introdutória e também básica, para que você possa explicar para os teus alunos, que nós cremos que Cristo ele ressuscitou de forma corpórea também, permanece vivo e de forma muito clara, ele também retornará para arrebatar a sua igreja. E nesse arrebatamento, os cristãos salvos em Jesus serão transformados, quem morreu com Cristo ressuscitará.
É interessante nós pensarmos que no tempo apostólico havia então essa crença de forma muito latente pelos discípulos e pelos primeiros cristãos, que o arrebatamento aconteceria naqueles dias. Você vai perceber isso lá em 2 Timóteo 2,18, que vai confirmar isso também, essa crença na ressurreição dos mortos já naquele período. Nós também acreditamos nessa validade de poder pelas escrituras no hoje também. Então a Bíblia fala sobre essa redenção de forma completa. Para os cristãos, nós receberemos um corpo imortal, tanto na transformação, no arrebatamento, ou a partir desse aguardar de Cristo depois da morte. A Bíblia também fala dessa ligação que nós temos com o Senhor. Isso está em 1 Coríntios 15, 53 ao 55, você vai ter essa confirmação. E essa ligação é tão grande que a própria palavra de Deus fala e demonstra que nós seremos ressuscitados para todo sempre. Amém. Então a Bíblia, ela vai dar esse fundamento. Isso faz parte do nosso aspecto do entendimento da salvação. Olha, nós cremos na vida eterna, cremos na salvação e cremos na ressurreição. E eu espero que você também creia. Se você crê na salvação, na redenção em Jesus e pode deixar a tua mensagem aqui, coloca aí em nome de Jesus, que Deus abençoe, tanto aqui no YouTube ou no Spotify. Um beijo no teu coração, você que está me ouvindo, me assistindo também. Muito obrigado pelo teu carinho, porque é com você que nós estamos ministrando essa palavra para a tua edificação. Em terceiro lugar, como terceiro ponto, já para a gente caminhar para o fim dessa ministração, nós vamos entender sobre o aspecto da salvação e a vida eterna, como a gente entende como pessoas cristãs que servem a Jesus. No terceiro e último ponto, o nosso entendimento, então, traz esse aspecto sobre a definição da salvação, da vida eterna, como a gente sempre acredita e prega nas nossas congregações, nas nossas igrejas, comunidades, como pessoas que servem a Cristo. Leia uma passagem bíblica que está, então, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, que é muito lindo ler esse texto também em sala de aula. Você que vai para a EBD, você que sempre está trabalhando conosco, explicando as Escrituras. O primeiro subtópico do terceiro ponto trata agora sobre essa definição, o que é, então, a salvação. Vamos entender isso pela palavra. Conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus, nós entendemos de forma muito especial que a salvação ela é nos oferecida pela graça de Deus mediante a fé na crença do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então a salvação para a gente ela é eterna, ela é completa e ela é eficaz. De uma vez por toda, nós somos salvos pela fé. Você não precisa pagar o preço já foi pago em Cristo Jesus. A salvação em Cristo não é um mero, então, pensamento intelectual. Pronto, você teve um start aí, passou a pensar sobre isso e agora você é salvo. Não, isso não é salvação. A salvação é um novo nascimento agora. Você passa a ser nova criatura. Isso quer dizer agora que você se rende a Cristo de forma arrependida. Não é só porque você posta no Instagram, você posta nas redes sociais que você é crente. Não, é porque você realmente se arrependeu em Cristo e pelo fato de você experimentar. E isso sim é a salvação. A partir daí, inicia-se então esse processo da regeneração, inicia esse processo então dessa reconciliação tua com Deus, o processo da santificação em Cristo Jesus. Nós entendemos também que o pecador, por suas próprias forças, não teria condições de ser salvo. Ou seja, você, não teríamos condições de experimentarmos a salvação. Mas pelo resgate de Cristo na cruz do Calvário, nós somos libertos da condenação do pecado. Pela graça de Cristo, nós experimentamos então da lei do pecado. Você pode ler Romanos 8, versículo 1 e 2. Então agora nós somos livres em Jesus por causa da salvação mediante a fé. A salvação também se dá pelo perdão divino, ou seja, você que experimentou o perdão de Deus, você então é remido do castigo eterno. Então a justificação entra como esse ato de Cristo então tomar o nosso lugar. Agora, a partir do perdão de Deus, pela fé, nós nos tornamos
nova criatura e nos tornamos então filhos e filhas do Senhor. O primeiro resultado dessa justificação é entender que em Cristo agora, pela salvação, nós temos então livre acesso a Deus. Romanos 5:1 vai confirmar isso também. Então, pela palavra, nós recebemos então essa adoção, somos adotados em Cristo diante de Deus e agora somos chamados de filhos e filhas do Senhor. Romanos 8:15, 16 também vai confirmar isso. Pastor Clayton Pomerene, um grande amigo, que traz um livro, um texto muito interessante sobre o aspecto da salvação na nossa visão pentecostal. Ele comenta que essa salvação ela é estabelecida de forma espetacular mediante a graça de Deus, por meio da escolha livre de cada pessoa. Isso entra aqui o aspecto do livre-arbítrio. E agora nós somos então salvos em Jesus, segundo em Pedro capítulo 3, versículo 9. Então, portanto, a salvação ela é oferecida pela graça de Deus. Efésios 2, 8 e 9 vai confirmar isso. Isso não é mérito humano, mas foi parte de Deus. Deus nos dá então esse acesso pela graça preveniente e nos habilita agora para ter um encontro com Ele, conforme está escrito Tito capítulo 2, versículo 11. Caminhando, em segundo lugar, como segundo subtópico do terceiro ponto, nós vamos entender agora sobre os 3 tempos da salvação, como proposta do pastor Eduardo Leandro Alves. O comentarista da lição traça no próprio texto, escrevendo a respeito dos 3 tempos da salvação. E aí a gente se pergunta, o que é então esses 3 tempos da salvação? Como é que a gente pode definir isso? Isso quer descrever que o impacto da salvação nos atinge no passado, no presente e no futuro. Como assim? Ou seja, o ser humano está salvo, está sendo salvo diariamente e será salvo da condenação eterna. Então, nesse aspecto, pela fé, você está salvo. Diariamente você está se santificando, está sendo salvo e será livre da condenação eterna. Será salvo da condenação eterna porque você aceitou a Cristo como seu Salvador. Efésios 2, versículo 8 confirma isso. Romanos capítulo 5, versículos 9 e 10 também vai descrever isso. A declaração de fé das Assembleias de Deus, que é o que eu estou tomando como base, descreve que essa regeneração atua então na vida da pessoa cristã, da pessoa que aceita Jesus como Salvador, como resultado do sacrifício de Cristo. Então, como resultado do sacrifício de Cristo, nós temos então esse acesso a esse aspecto da salvação. Então, a regeneração é esse aspecto agora que nos habilita nessa nova vida, como nova criatura, a sermos operados pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que você se faz morada do Espírito Santo de Deus quando você aceita Cristo como teu Salvador. Ele arruma a casa, ele trabalha em você, como aquele hino do Gerson Rufino, ele descreve que o Espírito Santo ele arruma a casa, ele preenche as lacunas, faz uma reforma em você espiritualmente falando, e agora em Cristo você então passa a caminhar pelo processo da santificação. Essa visão, então, nos leva agora ao entendimento do sacrifício de Cristo como nova criatura. Romanos 6,22 traz um aspecto bem interessante. Então, os crentes em Jesus são separados por Deus no aspecto de estar sendo salvo, continua sendo salvo e será salvo da santificação. E nesse aspecto, então, no será salvo, nós estamos livres, então, de toda e qualquer condenação da morte eterna. Caminhando para fechar a aula, o terceiro e último subtópico trata agora sobre esse habitar com Deus, que faz parte do aspecto da salvação. Neste subtópico, a lição descreve que o cristianismo é o único meio de apresentar então a salvação nesse habitar com Deus, de forma então coerente e bíblica, como a nossa fundamentação então descreve. A declaração de fé descreve que o céu é então o lugar do trono de Deus. Então nós acreditamos que quando a pessoa é salva em Jesus pela fé,
ela tem acesso então aos céus. Ela passa agora a ter esse passaporte da salvação. Vamos falar assim, de forma bem simplória. E nessa experiência com Deus, ela agora passa a experimentar o gozo da salvação na própria santificação. Nós temos esse gozo, essa alegria da salvação que você sente com o Espírito Santo, porque agora você é morada do Espírito Santo. O livro de Apocalipse também descreve diversas verdades sobre a vida eterna. E a vida eterna está apresentada nas Escrituras para aquele e aquela que crê em Jesus. O próprio texto de João 14, versículos 1 e 4, descreve que o Senhor está preparando, ou já preparou nos céus, moradas para aqueles que creem na salvação. A Bíblia descreve de forma também muito clara que nós devemos buscar esse destino, o destino dos céus. E para fechar a aula, eu quero dizer para você que é fundamental que você tenha um encontro com Jesus como teu Salvador. É fundamental que, por meio da fé, você aceite a Cristo, experimente a salvação. O pastor Eduardo Leandro Alves descreve, fundamentando a conclusão, que a salvação é um presente de Deus e você pode experimentar esse presente mediante a fé em Cristo. E que essa aula possa ter te edificado para a glória e honra do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por favor e por gentileza me ajude também. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, Pastor Janderson Nascimento. Você pode me acompanhar pelas nossas redes sociais. Está aqui o nosso endereço no YouTube, fica à vontade para poder se tornar um dos nossos alunos. Está aqui o nosso endereço também no próprio Instagram. Segue lá a nossa conta, tá? @Janderson Nascimento ou @FacilitaEBD. Lá eu sempre posto novidades para vocês. Você pode me acompanhar também pelo Spotify. Você pode me acompanhar também pelo TikTok. Que Deus em Cristo abençoe você. Não se esqueça que toda terça-feira eu estou por aqui ministrando as lições da classe dos jovens, onde você pode ser edificado em Jesus. Toda sexta às 18 horas nós liberamos as aulas no YouTube para a tua edificação, tá? Ore por nós para que Deus nos dê sabedoria. Se você desejar o nosso material, está disponível na descrição do vídeo, em um comentário abaixo, em uma proposta de assinatura, para que Deus então possa te abençoar de forma muito edificante pela palavra. Agora eu quero orar por você, vamos orar juntos, pedindo a direção de Deus nesta ministração para que o Senhor te conduza em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Agora nós vamos orar pedindo a sabedoria de Deus nessa ministração. Senhor, eu quero orar pela vida do teu servo, da tua serva que vai ministrar essa aula. Que o Senhor edifique o teu filho, edifique a tua filha e use o Senhor para explicar a respeito dos aspectos da salvação, aquilo que nós defendemos conforme a palavra. Senhor Jesus, nós cremos na salvação mediante a fé. Eu oro por essa pessoa também que está se rendendo a Ti como Salvador pela fé. Senhor, capacita ele e ela em Cristo. Assim, Senhor, nós te agradecemos em tudo e pedimos a Tua direção para essa aula, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Vale muito a pena você ter esse material em mãos para entender como nós defendemos e ensinamos a respeito do aspecto da vida eterna, da morte, da ressurreição. O próprio texto da Teologia Sistemática Pentecostal, publicado pela editora CPAD, vale muito a pena também para a tua leitura, para que você possa entender como nós pentecostais entendemos sobre o aspecto da salvação. Teologia Sistemática do Wayne Grudem, um texto sensacional que vai trabalhar com você de forma explicativa sobre o aspecto da salvação, traz uma visão bem interessante sobre isso, é da editora Vida Nova. Também quero indicar o texto do Alistair McGrath, que é trabalhado pela editora Shed, que traz uma visão aí doutrinária sobre esse aspecto da salvação, ou seja, da doutrina que nós defendemos junto com você. É claro também que eu te aguardo por aqui na próxima lição, próxima terça-feira, onde nós vamos estudar a lição de número 10, Fé para crer que os milagres, eles acontecem. Eu creio em milagre. Tem alguém aí que acredita? Comenta. Que Deus abençoe você. Um beijo no teu coração e até a próxima terça-feira às 18 horas, se Deus quiser.
E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.